A doutrina da liberdade. Gálatas capítulos 13 e 4. Paulo repreende os gálatas por terem se afastado da verdade da justificação pela fé e diz-lhes que a experiência espiritual deles não tinha nenhuma conexão com a sua observação da lei. Gálatas 3.15. Ele apresenta então o argumento de que a justificação é pela fé, sem as obras da lei. Gálatas 3.64.7. Os seus pontos principais são os seguintes. Mesmo Abraão, o amigo de Deus, não foi justificado por suas obras, mas, sim, pela fé. V6, de sorte que, quem observa a lei de Moisés não é filho de Abraão. Compare com Mateus 3.9, mas, aquele que é justificado pela fé, verso 7. 2. O pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto de fé, versos 8,9. Isto não tem nada com o pacto de Moisés, que era um pacto de obras, verso 10. O pacto de Abraão foi feito primeiro, mas a lei, com a sua maldição, foi acrescentada depois, e assim, vedou o caminho pelo qual a bênção de Abraão viria ao mundo. Mas Cristo, por sua morte, removeu a maldição da lei, verso 3, para que a bênção de Abraão viesse sobre os gentios bem como sobre os judeus, verso 14. 3. Paulo explica em seguida a relação entre os pactos de Abraão e de Moisés, Gálatas 3.15-18. Se a bênção de Abraão tivesse de vir pelas obras da lei e cumprimento das exigências da lei, então a recepção dessa bênção seria condicional à guarda da lei, mas o pacto com Abraão é incondicional, v 18. A inferência do versículo 18 é que, se a bênção de Abraão tiver de vir ao mundo pela observância da lei, esta bênção nunca virá, porque ninguém poderá ser justificado pela lei. 4. Paulo agora explica também o propósito da lei e a sua relação com o crente, Gálatas 3.19 4.7. Os argumentos anteriores de Paulo causam a seguinte pergunta aos judeus: se a lei não pode salvar, por que foi dada ao homem? Verso 19. O pacto com Abraão prometia a salvação pela fé sem as obras da lei. Mas como podia Deus ensinar ao homem que a salvação viria unicamente pela fé, sem qualquer esforço da sua parte? Somente por colocá-lo sob a lei e mostrar-lhe que a sua natureza pecaminosa não podia guardar perfeitamente os seus preceitos, fazendo-o desta maneira recorrer à fé como meio de salvação. V 19. A lei não está em oposição ao pacto de Abraão, porque nunca teve por finalidade salvar o homem. V 21, foi dada para mostrar ao homem a sua necessidade da salvação pela fé. Vivenda 22, 23. Paulo roga-lhes que voltem para a plena liberdade do Evangelho. Gálatas capítulos 8-31. A vida de liberdade. Gálatas capítulos 5 e 6. Podemos resumir esta seção com as seguintes exortações. 1. Permanecei firmes na liberdade da graça, porque a lei não vos pode salvar. Gálatas 5 versos 1 a 6. 2. Afastai-vos dos falsos mestres que perverterão o Evangelho e vos fizeram escravos do legalismo. Gálatas 5 versos 7 a 12. 3. Embora estejais livres da lei de Moisés, não estais livres para pecar. Andai no amor e assim cumprireis a lei. Gálatas 5.13, 14. 4. Sereis tentados, contudo, pela natureza carnal, mas obedecei aos impulsos do Espírito e sereis vitoriosos. Gálatas 5.16 e 26. 5. Levai as cargas uns dos outros e sede pacientes com os que cometem faltas. Gálatas 6 versos 1 a 5. 6. Ajudai aos vossos pastores e assim recebereis a bênção divina. Gálatas 6 versos 6 a 10. 7. Conclusão. Gálatas 6 versos 11 a 18. Cuidado com os judaizantes.
Sei muito bem que desejam ganhar-vos simplesmente para obter uma reputação de zelo. Gloriai-vos somente na cruz, na qual unicamente há salvação. Fonte: livro através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pearlman, Vida, 1977. Tradução de Lawrence Olson, páginas 271-272. Transcrição: Pastor Ayrton Evangelista da Costa.